Olá, tudo bem? O programa Cidade Real privilegia nesta edição um assunto extremamente importante, mas que pouco conhecido por grande parte da população, como também pouco valorizado. Sobretudo porque envolve arrecadação de recursos pelo município, que evidentemente pode transformá-los em estrutura e qualidade de vida para toda a população. Temos que entender o que nos cerca no meio ambiente. Nova Friburgo sempre se destacou pela sua natureza exuberante, como nos ensinava o saudoso colega engenheiro Heródoto Bueno de Melo, além, evidentemente, de uma história incomparável e de um povo ordeiro e trabalhador. No que se refere ao meio ambiente, precisamos entender melhor este cenário, até porque podemos, mesmo que de maneira tímida, contribuir para que o nosso meio ambiente seja cada vez mais preservado com uma agenda positiva, o que poderá reverter em recursos para o município. Ou seja, é uma relação de reciprocidade. Esse termo é sensacional. E, para tanto, teremos a oportunidade de conversar com um ilustre professor geógrafo, conhecido por muitos e que conhece, evidentemente, como poucos esta matéria. Teremos esta oportunidade de conversar e aprender nesta aula, que será proferida daqui a pouquinho pelo professor. Que Deus nos abençoe, como sempre, e sejam todos muito bem-vindos na edição, atenção, de número 826 do programa Cidade Real, neste dia 22 de janeiro de 2023. Vem com a gente, o programa tá imperdível. Fuja do reajuste alto do plano de saúde. Venha para a Dixmed. Com a Dixmed você pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço. Compare agora e seja Unimed Serrana RJ com a Dixmed. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta edição especialíssima do meio ambiente e suas riquezas, inclusive econômicas. Mas antes, quero registrar novamente a audiência maravilhosa, espetacular e bastante expressiva da edição da semana passada, quando tivemos a oportunidade de conversar com o deputado federal Luiz Lima,
que foi muito transparente e verdadeiro nas suas manifestações. Tivemos picos de audiência também nas redes sociais. E dessa forma, sugiro a você que, caso não tenha assistido, faça. Está disponível nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, como também no aplicativo da TV Zoom, que pode ser facilmente baixado para o seu celular e acessado. Vale assistir e, sobretudo, conhecer o contraditório que defendemos, até porque incomoda, mas é democrático. Sendo assim, queremos saudar... Prazer enorme. Professor Fernando Cavalcante, grande companheiro de causas nobres, que retorna ao programa Cidade Real depois de algum tempo, evidentemente, mas faz parte daquele seleto grupo de convidados. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua produtiva presença. Eu é que me sinto honrado na presença dos meus amigos aqui na TV Zoom, a gente que estava conversando ainda agora, que desde aquela hora técnica, exatamente, né? Um velho programa lá no início da própria TV Zoom, que a gente faz uma parceria, a gente de vez em quando está aqui presente para colaborar naquilo que for possível. Ótimo, professor. E aí, já iniciando a nossa pauta, quero propor que abordemos o aspecto do ICMS verde. O ICMS, evidentemente, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, mas adotou uma cor, o que chama atenção e se torna, de certa maneira, desconhecido por grande parte da população. E é o momento de esclarecermos esse aspecto da coloração, digamos, ao imposto. Na realidade, o ICMS verde é uma parcela do ICMS, né? Foi legislado assim aqui no Rio de Janeiro, que uma parcela do grande ICMS, ela seria para incentivar políticas verdes. Então essa parcela passou a ter um nome de ICMS verde e passou a ser dirigida aos municípios na medida do seu trabalho, das suas ações positivas na área ambiental, né? Então, é assim que ela foi estruturada, organizada, para servir as políticas ambientais dos municípios, para incentivar ações ambientais nos municípios de um estado, como o estado do Rio de Janeiro, que, embora seja pequeno, ele tem realidades ambientais, às vezes, bastante diversas, né? Então, cada município, ele sabe ou ele tem as suas prioridades ambientais. É por isso que o ICMS verde foi dirigido aos municípios, né? Porque cada município sabe onde é que dói o seu calo nessa área ambiental, então ele pode dirigir essas verbas para políticas ambientais que vão ao encontro das necessidades dele em cada momento. Prossiga, doutora. Professor, é uma grande honra poder entrevistá-lo. Receba os meus sinceros elogios e eu hoje estou ganhando de presente uma grande aula, né? Isso. Professor, como que o senhor poderia explicar para quem está nos assistindo quais são, na realidade, as políticas públicas, quais são as ações que fazem parte desse universo verde, Quando a gente fala em ICMS verde ou ICMS ecológico, a gente fala de um imposto que vai retornar para o município a partir do momento em que o município corra atrás de garantir isso no ranking estadual, né? Friburgo hoje, a primeira pergunta, Friburgo hoje, 2024, ocupa qual lugar nesse ranking estadual? Hoje nós estamos em 12º lugar. Friburgo sempre teve aí acima entre os 15 primeiros, vamos dizer, né? Mas esse 12º lugar, na realidade, ele representa um decréscimo em relação ao que a gente estava no ano anterior, que era 7º, e no ano anterior, que era 6º. Então nós estávamos em 6º lugar, passamos para 7º e agora para 12º lugar. Nós perdemos um bocado de posições no ranking estadual do ICMS verde. Essa perda se deve exatamente a quê?
Essa perda se deve, é interessante a gente explicar mais ou menos, né, para o telespectador poder entender como é que funciona o ICMS verde. Né? O ICMS verde ele funciona na medida que os municípios tenham ações proativas nas áreas ambientais, que compõem desde o saneamento básico, né, recursos hídricos, resíduos sólidos, educação ambiental, enfim, toda essa gama de ações que compõem, né, as atividades ambientais. Então, na medida que o município tem ações nessas áreas, ele vai ganhando pontos e vai ganhando, né, posições no ICMS verde. Na medida que ele não tenha ações ou ele não tenha nenhuma atividade ambiental, ele vai perdendo posições no ICMS verde. Né? O ICMS verde tem vários inputs, né? Várias formas de você ganhar. Por exemplo, né? As unidades de conservação. Né? Os municípios que têm unidade de conservação, eles já ganham pontos só por ter unidade de conservação. Não precisa fazer nada. Só ter e manter, evidente que ter unidade de conservação implica em você mantê-la. Né? Você tem e mantém, né, com guardas florestais, com políticas próprias, a unidade de conservação, então você já ganha uma quantidade de pontos bastante significativa. Seria só uma fiscalização pelos guardas, já seria uma ação e manutenção, até porque é uma unidade de conservação, é isso mesmo, é você manter. Né? Não tem nem que fazer muita coisa, você só tem que manter, vigiar e manter aquela unidade. Um exemplo bastante interessante disso é o exemplo de Cachoeira de Macacu, aqui do lado. Que embora o próprio município não tenha grandes políticas ambientais, mas eles têm, a maioria do Parque Estadual de Três Picos está no território de Cachoeira de Macacu. Então, Cachoeira de Macacu já ganha uma quantidade de pontos enorme. Só Nova por aquela... Friburgo. Nova Friburgo tem um pedaço do Parque Estadual de Três Picos e ganha também por causa disso. Né? Nós temos também de unidade de conservação aqui a área de proteção ambiental de Macaé de Cima, né, que pega praticamente uns 40% do território de Nova Friburgo, né? Toda aquela região que desce ali para Lumiar, ao redor do rio Macaé, tudo aquilo é uma área de proteção ambiental e que Friburgo ganha pontos também por isso. Já a nível municipal, nós temos 3 áreas de proteção ambiental, né? Rio Bonito, Macaé de Cima e Três Picos, e Caledônia, aliás, né? E infelizmente não existe política nenhuma de manutenção. Aí a gente ganha o mínimo possível de pontos por essas 3 unidades de conservação. Então, as unidades de conservação já fornecem pontuação para o ICMS verde. Além disso, também tem a pontuação por toda aquela gama de ações derivada dos planos municipais de saneamento ambiental, né, que implica em você tratar o esgotamento sanitário, e Friburgo pontua e pontua bem. Né, a Águas Nova Friburgo tem um bom trabalho nisso. O aterro sanitário da gente é administrado pela EBMA, também pontua e pontua muito bem. Né, a EBMA também faz um bom serviço em relação a isso. E mais ou menos a gente vai ficando por aí. Né? Nos falta algumas ações de complementação dessa questão ambiental. Por exemplo, para a população entender o que é meio ambiente, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui nesse programa, né? A gente conversar sobre meio ambiente, para o público poder entender. Na realidade, o que necessita é que haja processos de educação ambiental para a população inteira, não aquela educação ambiental, como muita gente pensa, da sala de aula. Não é essa educação ambiental. A educação ambiental que a gente fala são campanhas educativas na questão ambiental para o conjunto da população. Né? Que você vá aos bairros, que você utilize os mecanismos de comunicação, as redes sociais, para implementar processos de educação ambiental para o conjunto da população. E Nova Friburgo não faz? Nesse momento, não. Por exemplo, Nova Friburgo agora teve, acho que foi ano passado, né, o PROMEA, né, foi aprovado o Programa Municipal de Educação Ambiental, que foi uma parceria do INEA estadual com a Prefeitura de Friburgo. Mas o programa foi aprovado. Agora, as ações do programa ainda não existem. Professor, só para o telespectador entender, quanto mais ou menos de destinação o senhor... eu ainda não lhe perguntei. Essa destinação que o município recebe, tá, do ICMS verde do Estado,
ele é vinculado ao seu gasto novamente para o meio ambiente ou não? E a segunda pergunta, quanto em valores, em reais, Nova Friburgo vai receber nesse ano de 2024 do governo do estado? Então vamos inverter aí, né? O Friburgo vai receber perto de um pouco mais de 7 milhões, né, do ICMS verde, vai ser transferido aqui para Friburgo. Acontece que quando foi aprovada a lei estadual do ICMS verde, os prefeitos... A lei foi aprovada em 2007. Os prefeitos, de uma certa forma, ficaram assim meio que apavorados, né, que estavam mexendo, né, no bolo do dinheiro dos prefeitos, dando uma destinação obrigatória. Então, aí na hora de regulamentar como é que esse dinheiro seria gasto, pela pressão do conjunto dos prefeitos do Rio de Janeiro, foi dada ao município a oportunidade dele regulamentar o uso do ICMS verde no município. Né? Então, há municípios que dizem assim, não, olha, 30% do ICMS verde vai para os fundos ambientais, 40% vai para o fundamental, 50%, 70%, 100% pode até ir para o fundamental. No caso Nova Friburgo são 3%. 3% apenas? 3% vai pro fundamental. E essa legislação que impôs 3% é de quando? O senhor saberia dizer? É de 2 anos atrás, se não me engano. Ah, sim. Depois... Foi regulada nessa gestão, porque antes não estava nem regulada. Nas gestões anteriores não havia regulação. Então o ICMS verde nunca foi para o fundamental. É preciso que a gente diga isso. Na realidade, a atual gestão é que, pela primeira vez, se preocupou em regulamentar e colocou 3%. Na época, a gente, até no Conselho Municipal de Meio Ambiente, a gente, embora não ficasse satisfeito, né, a gente ficou satisfeito pelo processo de ter regulamentado. Pelo menos 3%, né, da verba do ICMS verde está sendo carreada, né, para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. O fundo já tem um dinheiro para fazer alguns projetos ambientais. Não deixa de ser uma boa prática, assim, né? É o início, né? Toda nova política, né, ela começa tendo que se justificar. Né? Então, esse dinheiro, por exemplo, não adianta o dinheiro ir também para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e ficar lá depositado 10 anos, sei lá quantos anos, não acontecer nada. Então, essa política ela tem que se auto-justificar, quer dizer, esse dinheiro tem que ir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e esse dinheiro efetivamente no Fundo Municipal de Meio Ambiente tem que ser usado em ações ambientais. A realidade é essa. Então, é muito interessante que a gente busque também conhecer dessas leis para a gente ter o controle e entender para onde está indo o nosso dinheiro. Com certeza. Né? Que ele está voltando. E uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente também fala em trilhas, em cachoeiras. Lumiar tem as mais lindas cachoeiras que pelo menos eu considero, né, do estado do Rio de Janeiro. Esses espaços em Lumiar, eles são espaços que estão sendo protegidos e premiados por esse ICMS verde? Olha, com certeza, na medida que eles estão até dentro de uma unidade de conservação, a área de proteção ambiental de Macaé de Cima, o governo do estado ele é muito cioso, né, de proteger essas áreas. Então, essas áreas são bastante fiscalizadas na sua proteção. E aí, quando você coloca a questão das águas, relativamente à questão do turismo, né, as cachoeiras, etc. e tal, vale a gente também ressaltar a importância das águas em si. Né? Por quê? Porque o estado do Rio de Janeiro é um estado seco, gente. A gente tem a ilusão de que o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem muita água. Não tem. O estado do Rio de Janeiro tem um conceito que vale a pena a gente colocar aqui no programa, que é de disponibilidade hídrica. O que é a disponibilidade hídrica? É um conceito estratégico. Disponibilidade hídrica é quanto que o município ou o território produz de água em relação ao quanto ele gasta. Tá certo? Então, é uma questão estratégica, né? Friburgo produz 100% da água que a gente usa. E nós produzimos até muito mais do que esses 100%. Aí o espectador pode perguntar assim, mas e daí? Então vou fazer a pergunta de outro município. Rio das Ostras. Quanto o Rio das Ostras produz de água potável no seu município para os seus habitantes? Zero.
Então a gente tem, no litoral, por exemplo, do Rio de Janeiro, muitos municípios que não produzem uma só gota de água para o seu consumo. Essa água vem do pé da serra, né? Por ali Casimiro de Abreu, por ali no pé da serra, essa água ela é canalizada, tratada e é distribuída. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, o fato de Friburgo ser uma fábrica de água dá a Friburgo uma posição estratégica de poder ambiental. E vai além. Por exemplo, as águas que nascem aqui em Nova Friburgo, elas se dividem em duas grandes bacias hidrográficas. Uma parte dessa água ela vai ser toda carreada pela bacia do Rio Grande, né? Rio Bengala, Rio Grande. O Rio Grande vai por aí, o nome dele é grande, né? Ele vai por aí afora até São Fidélis. Em São Fidélis ele recebe um outro afluente grande tamanho chamado Rio Negro, que sai lá de Duas Barras, e aí ele recebe o nome de dois rios. Então, por isso, a bacia hidrográfica do Rio Grande tem o nome de dois rios. Há um detalhe sobre as águas que nascem aqui. A bacia hidrográfica do Rio dos Rios, ou do Rio Grande, das nossas águas, é a bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro, que tem a maior quantidade de pequenas centrais hidrelétricas do estado. Então, as águas de Nova Friburgo, além das cachoeiras, elas fazem girar uma série de pequenas centrais hidrelétricas que estão produzindo eletricidade limpa, né, por aí afora. Então, você vê a importância dessa água do Rio dos Rios. A outra água é a água do Rio Macaé, que desce para refrescar e resfriar as grandes termoelétricas que estão lá embaixo, que funcionam a partir do petróleo. Então, olha a importância estratégica das águas de Nova Friburgo, para além das cachoeiras e do turismo. Professor, vou fazer uma pergunta, o senhor responde depois. Pode ser agora. Pode ser agora? Seria muito ambicioso dizer, então, que Friburgo reúne todas as condições para ficar no primeiro lugar do ranking do estadual, desses 90 e tantos municípios, no ranking do ICMS Verde? Olha, o estado do Rio também possui outros municípios assim com essas peculiaridades de Friburgo, mas certamente que, por vontade política, Friburgo teria essa possibilidade. Na realidade, você, que está do outro lado da tela e tem vida inteligente, e já conhece o critério para a presença de convidados aqui no programa Cidade Real. São escolhidos de maneira muito criteriosa. Agora, a presença de doutora Aline de Freitas Spinelli me traz tranquilidade, sobretudo, porque ela está assumindo paulatinamente a condução do programa, o que é meu sonho de consumo, e se sai de maneira muito admirável. Por vezes tenho a sensação que ela se encontra num tribunal. Tal a sua eloquência. Professor, na sequência, faço questão de elogiá-la, porque faz bem. Faz bem, né? Isso toca o íntimo, isso eleva a autoestima e garante a presença dela nas próximas... Professor, agora nesse aspecto que eu aprendi acerca da fábrica de águas que tem em Nova Friburgo, lá atrás, naqueles nossos movimentos de cidadania pelas águas. O Zuri, sem querer interromper, já interrompendo, aquele movimento de cidadania pelas águas gerou o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, que está aí funcionando. Depois eu queria até falar mais sobre esse comitê de bacia, porque ele tem uma importância fundamental na medida que a gente está falando em recursos de meio ambiente para o município. O comitê de bacia hidrográfica é um cofre de recursos para o município, e o município não está usando essa verba, porque a gente sabe que a água hoje não é mais de graça. A água hoje é paga por todo mundo. Você tem que ter autorização para o uso da água. Essa água gera recursos. Esses recursos da água, eles ficam depositados na conta do Comitê de Bacias Hidrográficas. E cabe às prefeituras chegarem lá com projetos para recuperar esse dinheiro e transformar esse dinheiro em obras no município. E nós só fizemos isso uma única vez lá atrás. Eu posso dizer para você o seguinte: a primeira estação de tratamento de esgoto
de Nova Friburgo, lá em Campo do Coelho Conquista, ela foi feita com dinheiro das bacias hidrográficas, do Comitê de Bacia Hidrográfico. Né? E é importante a gente também perceber, olha a oportunidade, você que estava falando, Aline, da questão do dinheiro, do meio ambiente, como é que o meio ambiente pode trazer, é questão de iniciativa e de competência. Né? A bacia hidrográfica do Rio dos Rios, ela não é uma bacia per si, porque o Rio dos Rios, ao contrário do Rio Macaé, ele não deságua no mar. O Rio Macaé deságua no mar. O Rio dos Rios não deságua no mar. O Rio Grande, Rio dos Rios, deságua no Rio Paraíba do Sul. Exatamente. Então, na realidade, a gente faz parte do CEIVAP, o grande comitê de bacia do Rio Paraíba do Sul, que nasce em São Paulo, né? E que vem aqui para o Rio de Janeiro. É, por exemplo, do Rio Paraíba do Sul que os cariocas bebem água. Os 13 milhões de cariocas lá embaixo, eles bebem água do Rio Paraíba. Olha só, eles não bebem água do território do Rio de Janeiro. Não é o território do Rio de Janeiro que gera água para o carioca. Na realidade, é o Rio Paraíba, que é represado, né? Lá a gente passa pela Rio São Paulo, a gente vê aquele bando de lagos lá na serra, aquilo tudo é a represa. Aí essa água é repassada, 2/3 do Rio Paraíba é represado e faz a transposição para a bacia do Rio Guandu. E aí a gente tem ali a estação de tratamento do Rio Guandu, que é a maior estação de tratamento de água potável do mundo. Né? Então isso aí só para a gente saber como é que o Rio de Janeiro é ruim de água. E na medida que nós temos esse potencial todo de água aqui em cima, participando do Comitê de Bacia do Rio dos Rios, que está dentro do Comitê de Bacia do Rio Paraíba, a gente tem que saber explorar mais essa fonte de verba. Se não, vejamos, algumas empresas que fazem parte da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Companhia Siderúrgica Nacional, Ford, Ambev, tudo isso faz parte da bacia que a gente faz. Olha só, a gente tem que saber participar dessa grande riqueza que são os recursos oriundos das águas de Nova Friburgo. E aí, professor, nessa sua aula, antes de irmos para o intervalo, Nova Friburgo se caracteriza, conforme você bem explicou, como sendo um município que produz água. O que é um diferencial incomparável, porque produz exatamente o que consome e ainda se tem um excesso que pode ser destinado a outros municípios. E a água, diferentemente das minhas épocas de bancos escolares, é tratada como um recurso finito. Naquela época de saudosa memória, era tratada como um recurso infinito. A partir daí, a água passou a ter valor. Não obstante, inclusive, o consumidor, o usuário, tem na conta de água e coleta de esgoto um pequeno percentual que é destinado justamente para essa área ambiental, para os comitês, inclusive de forma bastante tímida, mas que revela uma preocupação nesse sentido. O que significa a água ter valor? É um novo conceito? Ou sempre teve, ou nunca teve? Enfim, qual é a diferença? A questão é mercado, né? Na medida em que a água começou lá atrás a ficar poluída, né? As próprias alterações climáticas começaram a fazer com que as nascentes diminuíssem, né, de quantidade, e aí naquela relação de oferta e procura, né, a água começou a ter valor, principalmente a água tratada. Né? E aí, a partir daí, se percebeu a necessidade de você criar legislações para que o uso da água não fosse um uso indiscriminado e sem uma regulamentação devida. Então, hoje, por exemplo, não existe mais aquela condição de você pegar água da natureza, usar sem ter nenhum tipo de licença, de critério, nenhum exatamente, tipo de critério. Exatamente. Então, hoje, quando você pega a água da natureza, você é obrigado a pedir uma licença de concessão daquela água. E você vai pagar por isso na medida do seu uso. Se você for um pequeno usuário, você provavelmente não vai pagar nada. Agora, se você for, por exemplo, uma companhia Águas de Nova Friburgo, né, que você vai pegar água na natureza, né, vai tratar e oferecer a toda a população, você é obrigada a pedir a licença ambiental necessária para você usar aquela água e você vai oferir lucros
com aquele mineral, né? Sem dúvida. É um E aí, mineral. professor, para um comentário final, reza a lenda, ou enfim, os especialistas afirmam que a próxima guerra mundial vai acontecer por conta do domínio da água. Em outras épocas, o domínio se referia, por exemplo, ao petróleo, como sendo uma fonte energética muito utilizada pelos países, eu diria, de uma forma geral. E a próxima guerra mundial vai acontecer por conta da escassez da água, ou seja, aqueles que tiverem reservas de água dominarão o planeta. Isso confere? Olha, a questão da guerra, ela é uma coisa muito radical, né? Sim. Porque, na realidade, o mercado substitui a guerra, né? A gente nos civilizou, né, utilizando o mercado como forma da gente fazer as nossas disputas, né? Então, a gente tem que regulamentar o mercado, porque hoje em dia as empresas não estão mais querendo matar ninguém para conquistar água. Basta você entrar no legislativo e, se você regular bem, né, o uso da água, você vai acabar dominando a água. Sem né? dúvida. Haja visto o que aconteceu com as águas minerais de São Lourenço. De quem é a propriedade de grande parte das águas minerais de São Lourenço? Não é mais do Brasil, né? Então, a questão da guerra, não precisa guerra. Armada. Né? A guerra armada. Não precisa guerra armada. Né? Se você for no Congresso e, através de um bom lobby, você conseguir fazer boas leis, você acaba tomando a água de um país sem que o país perceba. Né? Sem que o país perceba, ele já está pagando, né, água São Lourenço para alguma outra empresa que não é necessariamente a de São Lourenço. Né? E por aí afora vai. Né? Então, as águas minerais, elas vão sendo apropriadas por empresas internacionais. Né? Por exemplo, as águas minerais Nestlé. Nestlé não tinha água mineral no Brasil tradicionalmente. Hoje ela tem um grande campo de água mineral. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. As próprias empresas, né, que trabalham na distribuição de água e tratamento de esgoto, né, a gente tem que olhar quem são essas empresas. Né? Porque senão daqui a pouco a gente já está com a água toda na mão de outras pessoas ou de outras nacionalidades e a gente não percebe. Né? Então, hoje não precisa muito de guerra, né? Precisa de ações legislativas para você tomar conta de determinados minerais, né, no Brasil. Como a água é essencial, né, para a nossa sobrevivência, eu acho que a guerra mudou de nome, né? Não tem mais aquela guerra com armas, mas a guerra, os lobbies, a disputa pelo poder da água é uma disputa que traz grande lucro e, por conseguinte, muito poder para quem detiver. Isso, né? isso. Como São Lourenço, por exemplo, perdeu, né? Eu aqui em Friburgo ainda observo, tem alguns locais, Praça da Furunfa, por exemplo, você passa, existe a bica da Praça da Furunfa. Exatamente. E você vê pessoas todos os dias carregando seus galões, garrafões, para se abastecerem. As pessoas vão até lá para abastecer, para o seu consumo pessoal. Ainda não é cobrado esse tipo de apropriação, né, da bica da Praça da Furunfa. Friburgo tem vários pontos que as pessoas pegam água. Tem. E a gente percebe que no Rio de Janeiro não existe isso. Né? Quando vem alguém do Rio e fala, eu vou pegar água em Lumiar, na Praça da Furunfa, isso eles falam assim, nossa, mas como Friburgo é rico e é uma água boa para beber? Essa é uma pergunta que lá atrás, no tempo do Hora Técnica, com alguns alunos que hoje são advogados, etc. e tal, a gente teve um projeto na época que foi exatamente a gente recolher a água dessas bicas, né, fazer uma análise no LACA, né, no Laboratório da Água do Colégio Anchieta, e voltar à comunidade para dar à comunidade o resultado daquela análise, a certificação daquela análise. E nem todas as águas de bica em Friburgo são boas. Olha! Entendeu? Tem algumas. Então, essas águas de bica, se você usa, você tem que ter o cuidado de fazer uma análise, pelo menos 2 vezes por ano. Né? No inverno, quando é época de seca, e no verão, quando é época de muita chuva. Para você ter certeza que você está levando para casa alguma coisa que presta para sua família. E como que o morador, por exemplo, antes de pegar água para o galão dele, pode pesquisar para saber se essa água é própria para o consumo? Ele vai gastar um dinheirinho, pouco,
ele vai levar no laboratório um vidrinho pequeno e vai pedir para fazer análise. Qualquer laboratório? No Colégio Anchieta. Não é mais no Colégio Anchieta, é o LACA, que fica ali perto do CEF, ali na avenida. Isso. Tem até uma plaquinha, LACA, Isso, Laboratório de Análise de Água, né? Sim. Aí você vai lá e faz uma análise daquela água. Aí você vai ter certeza do que você vai estar dando para sua família. Porque já na época, a gente... hoje eu não tenho mais ideia, mas na época, quando a gente fazia a análise dessas águas, muitas dessas águas eram muito boas. Agora, muitas dessas águas também não tinham qualidade nenhuma. Fica aí a dica de saúde. É, né? uma dica de saúde. Se você pega a água na bica, nessas bicas aí populares, né, faz uma análise, pelo menos uma vez por ano, você vai lá e faz uma análise, porque existe inclusive uma diferença da qualidade de água na época das chuvas, que é carreado para o subsolo muita coisa, e na época da seca. Né? Então é interessante a gente prestar atenção nisso. Não é porque a água está saindo ali na bica porque ela já vem limpa, pura para você. Não, não é isso não. Tem que fazer Que análise. aulão, professor. Que aulão. Sem dúvida, estamos aqui tendo a oportunidade de aprender com o professor Fernando Cavalcante, amigo de longa data. E agora iremos para o intervalo, também conhecido como recreio. No retorno, trataremos de outro aspecto também, muitíssimo importante no que se refere à licitação dos serviços públicos para coleta dos resíduos sólidos e também limpeza urbana, que afeta a sua qualidade de vida. Vale aguardar e acompanhar. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Fuja do reajuste alto do plano de saúde. Venha para a Diximed. Com a Diximed você pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço. Compare agora e seja Unimed Serrana RJ com a Diximed. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta edição de aspectos relacionados ao meio ambiente. Se você está nos assistindo a partir de agora, procure nos assistir desde o início. O professor Fernando Cavalcante nos permitiu absorver conhecimentos numa verdadeira e prática aula sobre recursos hídricos, sobretudo. Nova Friburgo é pródiga na produção de água, produz o que consome e ainda tem uma reserva excedente para municípios vizinhos. Isso não tem preço, tem valor. E dessa forma, continue, por gentileza, doutora. Professor, o senhor poderia nos explicar o que seria crédito de carbono? Nossa Senhora, isso aí há um tempo, né? Mas assim, a grosso modo, a gente poderia dizer o seguinte: tudo isso deriva da crise climática que a gente vive.
onde a partir da Revolução Industrial nós começamos a queimar muita coisa, né? Os combustíveis, todos os tipos de combustíveis para poder a gente gerar energia. E tudo era queimado, né? A gente aprendeu desde queimar lenha para botar as Maria Fumaça para subir a serra, né? Queimar carvão, queimar os derivados de petróleo, óleo diesel, gasolina, enfim. Toda essa queima gerou energia. E a sociedade industrial, ela vive de energia. Sem energia, a gente para, né? Então, a partir, né, de todo um processo de industrialização, e todo mundo quer se industrializar, né? Todo mundo quer ter um parque industrial melhor para poder, enfim, gerar emprego, ter produtos, etc. e tal. Então, depois de fazer isso durante praticamente 2 séculos, 1 século e meio, a atmosfera é a nossa, desculpe o termo, mas a nossa privada, né, dos gases que a gente solta. E a gente vai soltando gases, e a nova indústria, e aí, enfim. Aí a atmosfera, ela ficou, né, entupida, saturada de tantos gases, né, fazendo com que a Terra, quando ela gira e passa naquele momento noturno, normalmente é um momento em que o calor dissipa no espaço, né? E por essa capa de gases, né, de carbono, a atmosfera da Terra está tendo maior dificuldade de dissipar o calor que fica na atmosfera. Então, por não dissipar mais esse calor, nós começamos a ter o aquecimento global. O aquecimento global, então, é uma derivação da acumulação de gases de carbono na atmosfera que impede a atmosfera terrestre de resfriar a Terra naquele momento noturno, né, que a Terra gira na noite. Então, por conta disso, as temperaturas começaram a se elevar, gradualmente e não de forma linear, mas de forma irregular. Ela aquece mais um ano e no outro dia não aquece tanto e vai nesse zigue-zague, mas no geral, né, começa a acontecer esse aquecimento. Então isso é o excesso de carbono na atmosfera. Então, né, o ser humano muito criativo criou a política de retirar esse carbono da atmosfera. E como é que se retira esse carbono da atmosfera? Primeiro, você tem que ter uma política para não jogar mais tanto carbono na atmosfera. Então, por isso, nós estamos correndo atrás das energias limpas, as energias que não queimam nada. Então, vamos diminuir a emissão desses carbonos. E num outro ponto, numa outra linha, a gente vai retirar esse carbono. E como é que a gente retira esse carbono? Com as nossas amigas plantas, né? Porque enquanto nós estamos aqui, nesse momento, né, botando para dentro o oxigênio, né, e botando para fora o gás carbônico, as plantinhas estão fazendo ao contrário. Elas estão botando para dentro o gás carbônico e soltando o oxigênio para fora. Então, na realidade, quando você tem políticas de reflorestamento ou simplesmente políticas de manutenção de florestas, você está ajudando a retirar aquele carbono da atmosfera. As algas marinhas fazem esse serviço muito bem também. A gente pensa que são só as florestas em terra, mas as florestas da água, através, né, dos plânctons, fitoplâncton que tem lá, eles também retiram uma quantidade de carbono enorme. Então, essa é a descarbonização. Então, hoje, por exemplo, você tem uma empresa que, através de cálculos que a gente faz, a gente permite saber quanto que uma empresa está jogando de carbono na atmosfera. E isso, através da legislação mundial, cada vez mais tem limite. Você só pode jogar tanto de acordo com a sua estrutura, com o seu tamanho, com o que você produz, você tem um limite de emissão de carbono. Se você emite carbono além daquele limite, você tem que comprar crédito de carbono de quem está tirando carbono de atmosfera para tirar para você. Então, eu tenho uma empresa industrial que queima muito petróleo e eu estou jogando muito carbono da atmosfera. Eu preciso comprar carbono, alguém que me sequestre esse carbono. Aí eu posso ir, por exemplo, a Nova Friburgo, né, que tem uma floresta maravilhosa, e pagar, né, para alguém fazer reflorestamento em Friburgo. Né? Eu pago para essa pessoa fazer reflorestamento, porque conforme aquela floresta vai crescendo, aquela floresta vai sequestrando uma quantidade de carbono significativa proporcional àquilo que eu joguei na atmosfera. E Friburgo tem sequestrado bastante? Não, porque esse mercado ainda não está regulamentado no Brasil.
Mas está para ser regulamentado no Brasil esse ano. Aí nós temos que nos preparar para isso, porque isso vai trazer para a gente oportunidades de negócio. Entendendo? Oportunidade de negócio como a gente já tem hoje, por exemplo, na área de energia solar. Né? Hoje, se você tem uma fazenda, né, que está pouco produtiva e você tem algumas áreas de morro, por exemplo, voltadas lá para o norte, né, você tem condição de ali implementar fazendas solares, né, colocar placas, né, e transformar a sua fazenda não só em produtora de leite, mas em produtora de energia elétrica. Entendeu? Então nós temos hoje, o meio ambiente está trazendo uma série de oportunidades de negócios fantásticos. É só prestar atenção. Inclusive as energias eólicas. Também. Provenientes do vento. Sobretudo no Nordeste, né? Embora a gente tem que perceber o seguinte, a energia limpa, ela é uma energia eólica e a solar, ela está nascendo agora, a pesquisa é agora. Então, ela traz junto com ela, às vezes, alguns problemas também, né? As baterias, por exemplo, de energia, né, com lítio, né, e outros minerais, gera problemas na mineração de lítio, nos países que tem lítio. Então, a gente não pode ficar inocente, achando, energia limpa é tudo maravilhoso. Não, não é. Você tem que estar o tempo todo pesquisando onde é que está o problema também na energia limpa. E as energias eólicas no Nordeste têm trazido alguns incômodos para a população que vive ao redor e para as aves, que às vezes não percebem aquela grande hélice girando, vai lá e dá uma cabeçada boa. Se chocam com outras hélices, é verdade. Às vezes debaixo ali daquelas geradores de energia eólica, você tem ali um cemitério de aves. É verdade. Professor, precisamos avançar, porque o tempo também está urgindo, mas queremos ouvi-lo, mesmo que rapidamente, acerca das tramitações para ser repetitivo, de uma consulta popular que tem por objetivo contribuir para a licitação dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos e também de limpeza urbana. É um assunto complexo, multidisciplinar e que será tratado, evidentemente, numa próxima edição do programa Cidade Real com a sua presença. Mas nesse momento em que as reuniões estão acontecendo, inclusive pela própria associação comercial, que instituiu uma câmara nesse sentido, quais os seus comentários iniciais? Bom, vamos lá. Esse é realmente um assunto para um programa. Sem dúvida. Porque nós estamos no momento onde isso está eclodindo na Nova Friburgo como uma questão a ser debatida, a ser conhecida pelo conjunto da população. Né? Na realidade, acabou o contrato da EBMA. Né? Então, precisava você fazer uma licitação para, enfim, uma nova empresa, ou a mesma empresa que fosse vencedora dessa licitação, pudesse administrar o nosso aterro sanitário e a coleta de lixo. Lixo, pois é o termo que a gente usava no século passado. Exatamente. Hoje não é mais lixo, são resíduos sólidos, e são muitos resíduos. Então, realmente, por causa disso, por conta disso, o Brasil criou uma política nacional de gestão de resíduos sólidos, para, logo de cara, a gente reconhecer que não é lixo, são resíduos e são diferenciados, e cada um, de acordo com a sua diferença, tem que ter uma destinação e um tratamento que lhe cabe. Então, como nós temos uma política nacional de resíduos sólidos lá em cima na federação, isso caiu para o Estado ter também a sua política estadual de resíduos sólidos e, consequentemente, o município tem que ter uma política municipal de resíduos sólidos, que é chamado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, todo município tem que ter esse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para poder fazer uma licitação para uma empresa de coleta de lixo. Porque a empresa de coleta de lixo vai se enquadrar dentro desse plano, ela não é absoluta. Você tem um plano e dentro desse plano tem a empresa que faz o recolhimento dos chamados resíduos domiciliares e que levam esses resíduos domiciliares para o aterro sanitário de Nova Friburgo, que é um excelente aterro. Né? Agora, o que são resíduos domiciliares? É aqueles resíduos que você produz no seu cotidiano, na sua casa.
Então, até isso também vai se desenvolvendo, porque na época que criaram esse termo resíduos domiciliares e que o aterro sanitário era a destinação final desses resíduos domiciliares, naquela época a gente não tinha determinados resíduos domiciliares que a gente tem hoje e que não podem ir para o aterro. Por exemplo, o seu celular, o seu computador, a sua televisão, a sua louça de banheiro. Quando quebra, ela não pode ir para o aterro. Então, você veja só, a licitação para, vamos dizer, uma nova EBMA ou a EBMA gerir o aterro sanitário, ela vai gerir uma parcela do lixo, né, originário da casa da gente. Tem outra parcela de lixo originário na casa da gente que tem outra destinação. O óleo de cozinha tem que ter outra destinação. E ali você tem que ter na lei a regulamentação. Como é que é a destinação do óleo de cozinha? Como é que é a destinação das pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos? Do lixo dos grandes volumes. Eu quero botar fora um armário. Sofá. Um sofá. Professor, onde que a população encontra essas respostas para poder fazer para o descarte correto? Nesse momento, nós estamos fazendo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos exatamente para a população ter essas respostas. Isso é aplicado também nas escolas? Nesse momento, a gente ainda não tem esse plano. Então, a gente não tem essas teve, respostas. Então. A gente nunca teve esse plano, porque, na realidade, não era a exigência como é hoje você ter esse plano. Mas existia em algum momento, por exemplo, existia uma política de gestão de resíduos sólidos em Nova Friburgo, que nós chegamos até a cartilha do Limpim. Se lembra do Limpim? Lembro. Né? A coleta seletiva, etc. e tal. Mas a nível municipal nós temos uma questão assim muito séria, que é quando entra às vezes uma outra gestão, aí a outra gestão diz assim, não vou fazer nada que aquele cara fez anteriormente a mim, mesmo que esteja certo. Né? E com isso a gente vai perdendo, às vezes, não há continuidade nessas políticas. Então, por exemplo, nós já tivemos época que nós chegamos a 7% de reaproveitamento de lixo a partir da coleta seletiva. Hoje esse reaproveitamento está em 0,1%. Né? Então, na realidade, nós estamos fazendo, né, esse plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos exatamente para tentar dotar Friburgo efetivamente e definitivamente uma política de resíduos sólidos. Né? Então, como é que está sendo feito isso? A prefeitura está fazendo, contratou uma empresa chamada FIP, que fez a proposta de plano e que fez uma série de audiências públicas para a participação da sociedade civil. A sociedade civil está participando. Nesse momento, nós estamos no intervalo onde a sociedade civil está digerindo a proposta e mandando de volta, né, as suas contraposições. E a sociedade civil está muito desgostosa do que a FIP trouxe. Né? O grupo de resíduos sólidos da UERJ, por exemplo, classificou o estudo da FIP, o diagnóstico e a proposição da FIP como bastante fraco. Né? Então, tem toda uma análise do grupo de resíduos sólidos da UERJ, que vale a pena entrevistá-los também, e eles já entraram no Ministério Público, né, questionando tudo isso, porque a FIP ela fez o seguinte, ela criou um portal, né, para você participar, né, com propostas, né, que é um formuláriozinho daqueles, né, da Google. Aí você entra lá e faz a sua proposta, mas você só pode fazer uma. Né? Então, se você tem várias proposições, não pode, só pode fazer uma. Então, tem uma série de coisas, né, que a FIP fez e que a gente, sinceramente, não está de acordo. E lá na Câmara Técnica, né, de Meio Ambiente da Cianf, que eu tenho a possibilidade de coordenar nesse momento, a gente está também questionando uma coisa muito séria, Zuri. Quem é que vai gerir, administrar esse plano? Porque a prefeitura não tem na Secretaria de Meio Ambiente nenhuma diretoria, nenhuma secretaria, não tem nada em relação a resíduos sólidos. Como também não tem em relação à água, como também não tem em relação à unidade de conservação. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, nesse momento, na Nova Friburgo, é muito mal equipada em termos de estrutura orgânica para fazer frente a uma série de trabalhos que eles têm que fazer e eles não fazem simplesmente porque não tem estrutura orgânica para fazer isso. Quem é que cuida do resíduo sólido? Ninguém. Tanto é
que quando foi chamar a FIP para fazer a proposta do plano, quem chamou foi o Dr. Rodrigo Lima, que é o subsecretário de Serviços Concedidos, que é uma pessoa maravilhosa, mas que não tem um conhecimento técnico, né, específico. Então ele vai como se fosse um supermercado. Eu preciso de um plano. Ele olha para a prateleira e pega lá um produto e traz. Às vezes pode estar até vencido, né? Pois é, né? Aí trouxe o FIP lá de São Paulo. Os caras ainda têm que pegar avião para vir para cá. Então isso tudo deixa todo o processo mais custoso para o município, né? Mais vagaroso. Então nós estamos nesse momento questionando o fato de que qualquer que seja o plano aprovado pela Câmara Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente não tem como gerir. Então, quem é que vai gerir esse plano? É isso que nós estamos perguntando ao Ministério Público. Né? Qual é a capacidade orgânica, de estrutura orgânica que a Prefeitura tem para gerir esse plano? Tem que ter alguém que tome conta, põe um plano debaixo do braço, porque o plano, Zuri ou Aline, é um conjunto de intenções. Por exemplo, vamos dizer, na área dos resíduos de construção civil, que é um resíduo complicado de construção civil. Então, lá no plano vai intencionar que o município vai ter o seu próprio plano municipal de gestão de resíduos de construção civil. Só vai ter enunciado isso. Aí depois a gente vai ter que fazer isso acontecer. Então, o trabalho não para só na aprovação do plano. Depois a gente vai para a regulamentação do plano. A regulamentação do plano é que vai fazer ele acontecer na prática. E a capacitação também, né? A educação ambiental, para a população poder participar com conhecimento. Se não participa dando aqueles palpites que não está entendendo nada, né? Você tem que ter a informação para a população saber o que está acontecendo. Professor, já nos 44 do segundo tempo, eu queria pedir para o senhor fazer uma analogia com o jogo de futebol. Em apertada síntese, para todo mundo aqui, um resumão da aula de hoje, né? Prova amanhã, um resumão da aula. Como que o senhor explicaria, né, o que realmente a gente falou aqui hoje, o que seria, de fato, o ICMS verde, o que isso traz para a cidade e cuidar do meio ambiente? Gera lucro para o município? Boa, doutora. Para um município como Nova Friburgo, que tem uma vocação inequívoca da questão ambiental, por causa da biodiversidade, por exemplo, que a gente tem na Mata Atlântica, aqui na nossa região, que é a maior biodiversidade Mata Atlântica de altitude do Brasil. Né? Temos até o menor sapinho do mundo, você lembra disso? Exatamente. O menor sapinho do mundo está lá em Teodoro de Oliveira. É difícil você ver, mas ele existe e está por lá. Então nós temos a questão da biodiversidade, nós temos a questão da Mata Atlântica, que a gente falou, e das águas que saem da Mata Atlântica, que é uma questão fundamental para o friburguense prestar atenção nisso, como uma riqueza inigualável, gente. Nós, como o Zuri falou, a água hoje cada vez mais é um recurso finito. E nós temos em abundância, né? E que deriva das nossas matas. Então é preciso a gente ter uma atenção bastante grande pela mata, né? Através da gestão das nossas unidades de conservação que vão gerar essas águas. E isso tudo é ICMS verde. Se você tem atenção nisso, você tem, né, de volta o ICMS verde. Se a gente faz um bom plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que vai gerar lá na frente boas métricas, porque tem que ter métricas, não é só intenção, né? Boas métricas no sentido de coleta seletiva, de você aumentar a quantidade de resíduos que vão sair do aterro sanitário e vão voltar para a produção de forma de recicláveis, você também vai pontuar, né, no ICMS verde. Se você desenvolve programas de educação ambiental para a população como um todo, para ela prestar atenção, né, em toda essa riqueza que a gente tem de meio ambiente, isso vai ser ICMS verde. Vai pontuar. Vai pontuar. Então, na realidade, se você presta atenção na questão ambiental, que é uma coisa até que eu reclamava no nosso prefeito, que ele tem uma certa alienação ambiental, né? Se prestar mais atenção à questão ambiental, nós vamos ter muito mais recursos para o meio ambiente. Sem falar que é muito nobre, né, professor? É muito nobre essa prática, né? Eu que sou mãe, eu acho que isso é de uma riqueza. E, encerrando, não é só a gente ir à cachoeira e tirar aquela foto para o Instagram. É a gente também pensar que aquela cachoeira ali tem que ser preservada, cuidada, fiscalizada, e isso vai voltar para a gente no ICMS verde e na vida para os nossos filhos, dos nossos netos. E na nossa beleza incomparável de ver Nova Friburgo.
né, viver aqui na Serra, nesse ambiente, nesse cenário, né, cenário de filme, cenário fantástico que a gente aqui tem em termos de natureza. Isso é que é o mais importante. Sem dúvida. Né? Imagina aquele município que não tem florestas, não tem água, não tem nada. Né? Cinza. É, cinza. Então, às vezes, quando a gente tem essa coisa toda ambiental abundante, às vezes a gente não dá a devida importância, né? A gente tem que ter um olhar mais carinhoso para o nosso ambiente, porque o nosso ambiente, cada vez mais com a crise climática, ele significa possibilidade de recursos. Excelente, professor. Na nossa época, eu diria que a sineta tocou. Tocou, né? Tocou, a aula terminou, a turma já está com o material escolar já guardado. Mas temos dever de casa. Isso aí. Boa, doutora, para sair disparado. Então, queremos agradecer a sua presença, a sua deferência com o programa Cidade Real, e de imediato confirmar o convite que lhe fizemos e, sobretudo, o seu conhecimento que precisa ser compartilhado. Certamente você estará presente por mais vezes no programa Cidade Real para tratarmos, inclusive, pontualmente, de vários itens de pauta que abordamos aqui. É só para até uma solicitação, né? Sim. É de um programa específico sobre o plano de gestão integrada de resíduos sólidos aí na frente, porque essa questão está sendo debatida nesse momento e nós daqui a pouco vamos chegar com essa pauta na Câmara Municipal e vai ser um momento onde Friburgo tem que prestar atenção, porque isso é importante da agora, porque perceba bem, né, o contrato que a gente vai fechar agora, tanto do plano quanto da futura empresa que vai gerir o nosso aterro sanitário, são contratos por 30 anos. Sem dúvida. Precisamos estar atentos e vigilantes ao nosso futuro. Muito bem. Encerramos definitivamente a nossa jornada, absolutamente sensacional. Tivemos a oportunidade, doutora, de assistir uma aula com o professor Fernando Cavalcante. Depois seremos sabatinados, evidentemente, e avaliados. Mas entendemos que, novamente, oferecemos o contraditório, informação com opinião, como o professor fez em diversos momentos aqui da sua brilhante participação, para que você analise, compare, reflita e forme opinião, que em apertada síntese, como me ensina a doutora Aline, é o que lhe permite evolução. Cuidem-se bem e até a próxima edição.